Tudo bem, pessoal. A gente tinha dado uma pausa aí com o tal do transistor, né? Tava tudo muito bom, mas olha nós de novo aqui com mais um transistor. Dessa vez o transistor de unijunção, conhecido popularmente por UJT. São as iniciais do nome dele em inglês, né? Unijunction Transistor. Por sorte, esse é um transistor bastante simplesinho. Em uma aula a gente mata esse assunto. O transistor de unijunção é um dispositivo semicondutor com três terminais e uma única junção. Apesar de ser um transistor, seu funcionamento é bem diferente dos transistores que estudamos até agora. A sua aplicação se dá basicamente em circuitos temporizadores e em circuitos osciladores de baixa frequência, nesses gerando pulsos de alta intensidade e de curta duração. Quando falo em baixas frequências, estou me referindo a frequências de até 500 Hz aproximadamente, tá legal? Devido ao seu uso ser dado a essas poucas aplicações, não é um transistor tão popular como os transistores de junção bipolar, né? Esses que estudamos tanto, né? Ou os transistores de efeito de campo. Até nas literaturas não encontramos muitas informações, mesmo porque ao longo dos anos ele vem caindo em desuso devido ao surgimento de soluções mais modernas que oferecem o mesmo resultado. Mas que ele ainda é relativamente bem usado, isso é, e tem o seu campo de aplicação. O JT trata-se de um componente fabricado com uma única barra de silício do tipo N, fracamente dopada, na qual está incrustada uma pastilha com material tipo P, formando assim a junção PN desse componente. Então é um cristal do tipo N, e nesse cristal do tipo N temos aqui um cristalzinho do tipo P, por isso que ele só tem uma junção, né? Ele só tem um cristal N e um cristal P. Mas ele tem três terminais. O terminal que está nesse cristal do tipo P é chamado de emissor. E no cristal N temos mais dois terminais, um identificado como base 1, outro identificado como base 2. Temos aqui na figura também a sua representação, o seu símbolo, né? Para usarmos nos diagramas esquemáticos. O seu encapsulamento mais comumente encontrado por aí no mercado é o TO92. Esse que a gente está vendo aqui na figurinha, né? Se trata de um pequeno invólucro metálico no qual são acondicionados os cristais e dão sustentabilidade a esses terminais, como todo encapsulamento, né? Nessa figura vemos uma representação simplificada do seu circuito equivalente. Podemos ver aqui esse diodo representa a junção PN. Essa fontezinha aqui representa a queda de tensão nessa junção PN. RB2 é a resistência interna da base 2. RB1, a resistência interna da base 1. O valor total de resistência entre base 1 e base 2 é chamado de RBB. Não coloquei aqui no desenho, tá? Mas quando a gente falar e mais para frente nesse tal de RBB, saiba que é a soma de RB1 e RB2. A tensão que a gente aplica entre base 1 e base 2, a gente chama de VBB. E para que esse transistor conduza, entre em condução, a gente tem que aplicar um certo valor de tensão aqui no emissor, que a gente chama de tensão de emissor. É uma tensão que vai ser referenciada sempre ao negativo da fonte, ou seja, a base 1. O valor dessa tensão VE aqui, né, que é a tensão aqui no emissor, é dado pela relação entre uma característica desse transistor, chamada de razão eta, e a tensão de alimentação. A gente vai ver que esse valor ele é variável. O valor com que eu vou provocar a condução desse transistor, digamos assim,
está ligado diretamente ao valor de tensão que eu estou alimentando o nosso circuito. Vamos falar melhorzinho sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Essa tal de razão eta, então, que eu acabei de falar, é uma das características do JT, e é fornecida pelo fabricante em seus manuais. Ela serve para a gente determinar, então, a tensão de disparo do nosso transistor. Ela é determinada pela geometria do JT e depende da localização física do emissor no cristal N, em relação às bases B1 e B2. Daí o fato de, apesar dos dois terminais de base estarem no mesmo cristal, eles não podem ser invertidos. Então, olha só, tanto o terminal chamado base 1 como o terminal chamado base 2, eles dois estão conectados no mesmo cristal, nesse cristal do tipo N. Mas eles não podem ser invertidos, porque a localização desse cristal P aqui, ó, vai me dar diferença em valores de impedância entre emissor e base 2 e emissor e base 1. E o comportamento entre emissor e base 1, você vai ver que é um tanto quanto diferente do comportamento de emissor em relação à base 2. Esse valor de resistência, digamos assim, entre emissor e base 1, ela é variável. Daí o fato, né, de que aqui no seu diagrama interno simplificado, o RB1 ser representado por um resistor variável. Essa tal de razão eta, que como eu disse é fornecido pelos fabricantes, né, é um valor numérico e esse valor é sempre menor do que 1. Varia normalmente entre 0,5 e 0,8. Vemos aqui a curva característica do JT. Na curva característica é mostrada a relação entre tensão e a corrente de emissor. Então aqui, ó, no eixo vertical, nós temos valores de tensão de emissor. E aqui no eixo horizontal temos valores da corrente de emissor. Essa curva se caracteriza pelo ponto de pico e o ponto de vale. A gente está mostrando aqui, né, na curva, um ponto aqui, um certo valor de tensão, que a gente chama ponto de pico, e um certo valor de tensão aqui, que é chamado de ponto de vale. Nesses pontos, nós temos a tensão de pico e a tensão de vale. Aqui na curva, podemos observar uma região aqui chamada de região de resistência negativa, né? Que vai desde o ponto de pico até o ponto de vale, né? É nessa região que o transistor está em condução. Note que para que o transistor entre em condução, é necessário que a tensão em seu emissor atinja o valor de pico. Mas uma vez em condução, essa tensão pode diminuir bastante, cair a valores muito baixos mesmo. Ele continua em condução. Ele só vai deixar de conduzir quando esse valor de tensão atingir esse valor aqui, que é o valor de vale. Então, para a gente botar esse cara aqui para conduzir, nós temos que aplicar no emissor dele uma tensão, que é esse valor de pico. A gente vai ver até como calcular esse valor de pico. E ele entrando em condução, essa tensão pode cair bastante. Ele só vai deixar de conduzir num valor mínimo de tensão aqui, que é esse valor de vale, tensão de vale. Aí ele para de conduzir. Antes dessa região de condução aqui, nessa região de resistência negativa, nós temos uma região de corte, onde o transistor está em corte. Podemos observar aqui no gráfico até um valor negativo de corrente, né? E depois dessa região de resistência negativa, tem a região de saturação. Mas o que está interessando para a gente mesmo é essa região de resistência negativa, que é a região onde se dará a condução do transistor. Pessoal, para simplificar o funcionamento desse transistor, podemos considerar que emissor e base 1 se comporta como uma chave. E essa chave estará aberta quando ele não estiver conduzindo, ou essa chave estará fechada quando o transistor estiver em condução. A tensão do ponto de pico,
que é a tensão de disparo do JT, ela não tem um valor fixo. Ela depende dessa razão eta, que é um valor característico de cada transistor, e da tensão de alimentação. Dessa forma, podemos dizer que o valor de tensão desse ponto de pico variará fundamentalmente de acordo com o valor da tensão de alimentação. Ou seja, como a razão eta é uma característica do transistor e não muda, o valor de tensão para que o transistor entre em condução dependerá da tensão de alimentação aplicada entre base 1 e base 2. O valor de pico pode ser calculado por essa formulazinha aqui, tá? Então, o valor de pico é essa tal de razão eta. Essa razão eta é representada pela letra grega eta, multiplicado por VBB. VBB é o valor de tensão de alimentação, o valor de tensão que eu estou aplicando entre base 1 e base 2, mais VV, que é aquela queda de tensão na junção PN entre emissor e base 1. Resumindo, eu quis dizer o seguinte: se temos em mãos um transistor e sua razão eta é, digamos, 0,65, e isso é fixo, isso é uma característica desse transistor que estamos trabalhando com ele. E considerarmos que VV, que é a queda de tensão na junção emissor base 1, é constante, é um valor típico, tá, pessoal, de uma junção PN. 0,6 ou 0,7 se o transistor for de silício, 0,2 ou 0,3 se for de germânio. Então, pela fórmula, né, a gente vai ver que, olha, se N é um valor fixo, é uma característica do transistor, VV é um valor constante também, adotado um valor de tensão nessa junção de acordo com o material com o qual o transistor foi fabricado. Então, só sobrou VBB, né? Se VBB aumenta, VP aumenta. Se VBB diminui, VP diminui. Vamos ver nosso JT inserido num circuito e funcionando como um oscilador de relaxação, que é uma das poucas aplicações dadas a esse transistor. Daí o circuitinho do oscilador de relaxação. Esse oscilador de relaxação é então um circuito gerador de pulsos de curta duração e de alta intensidade, onde a frequência é controlada pela carga e descarga de um capacitor através dos resistores. O resistor através do qual o capacitor se carrega é esse aqui. Então, o capacitor vai se carregar através desse cara aqui que eu chamei de R. E ele vai se descarregar através desse RB1. Quem vai proporcionar o caminho da corrente para que o capacitor carregue ou descarregue é o nosso JT aqui, que vai estar funcionando como uma chave. Então, olha só, quando a gente energizar esse circuito, a gente disse que enquanto a tensão aqui no emissor não atingir aquele valor de pico, emissor e base 1 está se comportando como uma chave aberta, não é isso? Então o emissor aqui está desconectado, não está ligado a nada. Esse nosso capacitor vai começar a carregar? Vai. Aquela velha história, né? Ele vai se carregar mais devagar ou mais rapidamente, dependendo do seu valor de capacitância e do valor desse resistor. Mas que ele vai carregando, vai. A tensão aqui no emissor vai subindo, vai aumentando? Vai. Vai chegar uma hora que a tensão aqui no emissor vai atingir aquele valor de pico? Sim. Hora que a tensão aqui no emissor atinge o valor de pico, emissor e base 1 se comporta como uma chave fechada. O nosso capacitor vai se descarregar através de RB1. Capacitor descarregando, a tensão aqui no emissor vai diminuindo. Na hora que atingir aquele valor de vale, o transistor volta a se comportar como uma chave aberta. Se ele virou uma chave aberta, o capacitor começa a carregar de novo. A tensão aqui no emissor vai subindo. Atingiu o valor de pico, o transistor vira uma chavinha fechada. O capacitor descarrega através de RB1. Então veja bem, eu só vou ter corrente aqui nesse RB1 quando acontecer a descarga do capacitor.
Então, por RB1 está passando a corrente de descarga do capacitor. RB1 sempre tem um valor pequenininho, pessoal. Costuma-se usar aí valores de 100 ohms para baixo. Então, esse capacitor descarrega rapidamente. Esse capacitor R aqui é maior que RB1. Então, esse capacitor carrega mais lentamente, mas se descarrega rapidinho. A corrente de descarga passando por esse resistor provoca uma queda de tensão aqui, né? Sobre esse resistor. Essa queda de tensão é a nossa tensão de saída. Eu vou ter um pulso aqui nessa saída que é proporcional à corrente de descarga do capacitor. Como essa descarga é muito rápida, eu vou ter um pulso de tensão aqui na saída bastante curto. Está representado aqui graficamente o comportamento então da tensão lá no emissor e na tensão de saída, né? Olha só, a partir do instante que a gente liga o circuito, ó, vamos supor que o capacitor estava lá em zero. A tensão no capacitor vai subindo, subindo, subindo. Na hora que chegar no valor de pico, o transistor se comporta como uma chave fechada e o capacitor se descarrega através de RB1. Essa descarga se dá rapidinho, tá vendo? Atingiu a tensão de vale, aquele ponto de vale, o transistor vira uma chavinha aberta, o capacitor começa a carregar de novo. Atingiu o valor de pico, o transistor entra em condução, vira uma chave fechada, o capacitor se descarrega através de RB1. E assim fica. Carrega até o valor de pico, vira uma chave fechada, descarrega rapidinho até o valor de vale. Vira uma chave aberta, carrega de novo. Então o capacitor fica lá carregando, descarregando, carregando, descarregando. Cada vez que esse capacitor descarrega através de RB1, então está passando corrente por RB1. Então está provocando uma queda de tensão. Surge uma tensão sobre o resistor RB1, que é a nossa tensão de saída, né? Olha só como esse capacitor se descarrega rapidinho, o pulso é bastante curto. Ele tem uma alta intensidade, o valor de tensão alto. O valor de tensão dele chega aproximadamente ao valor de pico, o valor da tensão de disparo, porque o capacitor está carregado com o valor de pico, não é isso? Então é isso. O capacitor fica carregando, descarregando, carregando, descarregando. Cada vez que ele descarrega, eu tenho um pulso de tensão lá na saída. Esses pulsos são muito estreitos, viu, pessoal? O pessoal chama isso aqui de pulso agulha. De tão estreito que ele é. Vocês vão perceber que fica até difícil a gente observar a amplitude desse pulso aqui no osciloscópio analógico aí. A gente precisa trabalhar muito bem lá com o foco, a luminosidade da tela, para perceber até onde está indo o alcance desse pulso aqui. A gente consegue perceber só essa parte mais curvadinha aqui, né? Vocês sabem muito bem que no osciloscópio analógico você não enxerga traços verticais. Esse pulso é tão estreitinho que é como se fosse um traço, então ele fica meio apagadinho aí, fica difícil a gente ver. Tá legal? O período desses pulsos, né? O tempo entre um pulso e outro é dado por essa fórmula aqui. R é esse resistor aqui. E C é o nosso capacitor aqui. Tudo bem? RC vezes o logaritmo neperiano de 1 sobre 1 menos a razão eta. Pessoal, a razão eta desses transistores está sempre em torno de 0,65. Se você fizer 1 dividido por 1 menos 0,65 e achar o logaritmo neperiano disso aí, vai ser um valor muito próximo de 1. Muito próximo de 1 mesmo. Então, na maioria das vezes, a gente acaba adotando, sem cometer um erro muito grosseiro, né? De que o período é o produto de R por C. Despreza, porque isso aqui é um valor praticamente unitário. É claro que para achar a frequência disso aqui fica fácil agora, né? A gente sabe que a frequência é o inverso desse trem aqui, né? A frequência é o inverso do período. A gente vai usar bastante esse circuitinho aqui. Aliás, no nosso próximo assunto já.
No nosso próximo assunto, a gente vai começar a falar dos tiristores. E nos tiristores tem vários componentes lá, que são componentes, chaves eletrônicas, digamos assim, chaves controladas. E para que essas chaves, para que esses tiristores conduzam, é necessário que eles recebam pulsos. E aqui um bom gerador de pulso para esses componentes que a gente vai estudar logo na sequência, nas próximas aulas. Tá legal? Então, nós vamos ver lá um assunto, por exemplo, controle do SCR por oscilador de relaxação com UJT. Então, a gente vai usar esses pulsos aqui aplicado lá nesses outros componentes. E é logo, logo, tá? Eu vou mostrar esse circuitinho aqui funcionando no simulador. Apesar de que a gente vai montar isso aí numa situação prática, num ensaio no laboratório, mas eu vou mostrar ele aqui funcionando no nosso simulador. Só para você ver que realmente é possível a gente mudar a distância desses pulsos aqui. Então tá aí o nosso oscilador de relaxação montado aqui no Proteus, né? Adequei os valores aqui de componentes para a gente ter uma melhor visualização no osciloscópio. Para a gente conseguir variar a frequência desses pulsos gerados, eu coloquei um potenciômetro aqui no meio do caminho, tá legal? Então a gente vai aumentar ou diminuir o tempo de carga do capacitor. O tempo de descarga é fixo, né? Depende desse resistor RB1 aqui. Então vamos dar uma olhadinha nele funcionando. Olha só. E aqui em amarelo eu estou mostrando a tensão no emissor. Carga e descarga do capacitor. Veja que ele carrega mais lentamente e se descarrega rapidinho. Toda vez que ele descarrega, a sua corrente de descarga passa por esse resistor, então ele gera um pulso de tensão aqui. São esses pulsos que a gente está vendo aqui em azulzinho. Coincide lá com a descarga do capacitor. Se eu rolar isso aqui lá para cima, você vai ver que ele se sobrepõe, tá vendo? Ó, justinho, bonitinho, tá vendo? Tá? Então, é isso. Veja que são pulsos muito estreitos mesmo, né? Claro que se eu aumentar o valor desse resistor aqui, eu aumento um pouco a largura desses pulsos aqui, né? Ele demora um pouquinho mais para descarregar o capacitor. Mas normalmente isso não é interessante. Então a gente costuma usar mais estreito do que isso. Você vê que aqui eu coloquei um resistor de 100 ohms. Normalmente o pessoal usa aqui, ó, resistor de 47 ohms, 33 ohms. O pulso fica curto mesmo, bastante curto. Eu vou aumentar o tempo de carga do capacitor. Olha só. Aumentando o valor de resistência, né? Então aumentei o tempo de carga, então eu aumentei a distância entre um pulso e outro lá na saída? Sim. Se eu diminuir essa resistência, eu diminuo a distância entre um pulso e outro lá na saída. Aqui eu estou com uma frequência bastante alta e aqui eu estou com uma frequência bastante baixa. Tá legal, pessoal? Isso é um oscilador de relaxação. Oscilador de relaxação feito com o transistor de unijunção. Dá para se fazer oscilador de relaxação com outros componentes. Dá para a gente fazer um oscilador de relaxação, por exemplo, lá com um amplificador operacional, que é um assunto que a gente acabou de ver, né? Dá para a gente implementar. Se a gente tiver um tempinho lá em sala de aula, aí eu até mostro para vocês. Tá bom, pessoal? Então, um videozinho curtinho, porque o assunto é simplesinho, né? Rapidinho. Então, tá aí um circuitinho gerador de pulso, o tal de oscilador de relaxação. A gente já conversou uma vez, né, que em eletrônica a gente tem muitos tipos de osciladores, porque é usado em muitas situações circuitos geradores de pulso, né? Cada circuito, um determinado tipo de pulso se adequa melhor, né? Por isso que a gente tem
diversos tipos de circuitos osciladores aí, circuitos que geram pulsos das mais diversas formas, dos mais diversos tipos. Tá legal? Por hoje é só então, pessoal. Até o nosso próximo assunto, que já vai ser sobre os tais de tiristores, onde a gente, ou em alguns circuitos com esses tiristores, a gente vai usar esse circuitinho aqui, esse geradorzinho de pulso aqui, para controlar esses tiristores. Até lá, então.